Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, podeis assentar. É uma honra e um prazer poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, para junto adorarmos a Deus e também poder pensar Jesus Cristo. Realmente hoje está um dia diferenciado, muita chuva, muitas dificuldades na estrada, mas graças a Deus consegui vencê-las. E estamos juntos para pensar Jesus Cristo e pensar sobre a importância que temos nesse reino em movimento. Você não pode esquecer disso. A Bíblia que o mundo está lendo não é essa Bíblia. A face de Cristo que as pessoas estão enxergando não é aquela pintada nas séries ou nos desenhos ou nesses filmes. Tanto a Bíblia quanto a face de Cristo só pode ser enxergada a partir de nós. Você é a Bíblia que alguém está lendo. Jesus é a face sua que está sendo revelada. Ninguém consegue ver Jesus fora do outro. Então, quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, quando nós estamos pautados pelas linhas da palavra, é assim que as pessoas enxergam Jesus Cristo. Boa parte de todas as pessoas que hoje estão convivendo no Evangelho vieram através de uma necessidade. Mais de 74,6% das pessoas que hoje estão agregados em algum lugar vieram por conta de necessidade. Sendo que dessas pessoas que vieram por uma necessidade, um percentual veio conduzido por alguém. Quase sempre ele bate na porta de alguém. Mas ele bate nessa porta por quê? Porque essa é a leitura que ele faz da vida. Essa é a leitura que faz de como somos vizinhos, como somos amigos, como somos pessoas, companheiros no trabalho, como somos as pessoas que estão na sociedade, seja no colégio, em qualquer contexto da sociedade, aonde está um cristão autêntico, lá está a face de Cristo. Então, quando a necessidade dele parece, quando ela começa a acontecer, é na tua porta que vai bater. Vai lembrar. Aquela leitura que a gente precisa fazer do outro, por exemplo, quando a gente trabalha, estuda, convive, você olha a face e sabe que ela não está bem. Alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque a convivência nos faz conhecer, não no profundo, mas no necessário. Sempre assim. Então a gente sabe quando alguém não está bem. A gente sabe como aquela pessoa que convive perto de nós, trabalhando, ou o vizinho, não está bem. E quase sempre, despreocupado, a gente corre demais, passa lotado quase tudo, e não vê nada. Então, quando eu chego para ele e digo, por que você não está bem? Eu estou oferecendo Jesus Cristo, porque é a partir desse gesto é que nasce uma oração, é a partir desse gesto que nasce um belo abraço, é a partir desse gesto que talvez nasça uma palavra de conhecimento. Porque muitas das vezes o Espírito Santo já está ali para fazer, só está esperando o momento. Então é através dessa fala, às vezes desse abraço, que também vem uma palavra de conhecimento para a vida daquela pessoa. E aí nós precisamos entender tudo isso para que a gente possa fazer com que pessoas sejam alcançadas. Nós estamos trabalhando um ano sobre evangelização, e vai ser muito bom a igreja sair e à rua, mas será de suma importância a igreja entender que ela já está na rua há muito tempo. Às vezes eu ouço uma expressão que me deixa meio confuso. Quando eu ouço, a igreja precisa ir para a rua. Aí eu pergunto, mas ela não está na rua há muito tempo? Ou a gente mora aqui dentro? Eu pelo menos não moro. Então a igreja já está na rua há muito tempo. O que está faltando então para essa igreja? Se a gente não mora dentro da igreja, se a gente não compra dentro da igreja, se aqui dentro não tem um lugar de abastecimento, aqui não tem um centro de compras, aqui é só um lugar de adoração. Então, se a vida já está lá fora, nós já estamos do lado de fora. Opa, então está faltando só algumas coisas muito simples, que é mostrar Jesus Cristo para as pessoas, é dizer a respeito dele, é carregar a palavra, é saciar as necessidades mais básicas e viscerais que a humanidade carrega. E claro, e nós também, todos nós, porque muitas das vezes aquilo que está muito próximo de nós é aquilo que um dia já vivemos. Porque nada nessa vida é novo.
nem as doenças que hoje são, a princípio descobertas, catalogadas, claro que não, elas já estão aí há muito tempo, elas só nunca foram descobertas. Então, nada sobre a terra dos viventes é novo, tudo é tão velho quanto a existência. Agora, lógico que ambiente, necessidade, produtos da vida criam tais coisas. Então, muitas das vezes, aquilo que o outro está vivendo, eu já vivi, ou conheço alguém, lidei, convivi com alguém que também tem. Então, o Evangelho, ele vem dessas experiências, ele vem da vida, ele vem da palavra, até porque, se tem alguma coisa maravilhosa no Evangelho, por isso que ele não é uma religião, ele é a salvação da alma e uma forma de vida, é que Cristo humanizou para viver como gente. Ele não é uma divindade que não sabe o que é ser humano. Ele não é a divindade distante a bilhões de ideias, ele não é a divindade tão iluminada que nem a sua luz eu consigo enxergar. Ele é ser humano, ele foi humano. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é decepção, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é tentar desistir, mas não desistir porque o propósito de cruz era muito maior do que ele mesmo, porque não era por ele, era por mim. Então, quando ele pensou em ir lá desistir, que ele disse: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, ele lembrou de mim, diz: mas eu não posso desistir. Ele lembrou de você, ele não desistiu, não foi por ele, foi por nós. Ele tinha que cumprir o que Isaías diz lá no seu texto maravilhoso do capítulo 53. Então, mediante a isso, eu preciso parar para entender a minha função em todo esse quadro. Qual a minha responsabilidade? Mas não tematizada. Não porque é algo que nós vamos viver esse ano, porque não é sobre esse ano, é sobre vida. Não é algo sobre ser admoestado, sabe? Ser, às vezes, vamos lá, treinado. Não é sobre isso. É sobre entender isso como uma forma de vida, é simples, é só fazer. Não tem muita dificuldade. Às vezes a gente cria muitos aparatos para coisa muito simples. E a gente precisa de coisas simples para a vida. Eu preciso entender que basta prestar atenção só um pouquinho do lado esquerdo ou direito da vida, ou de frente, ou na retaguarda, que eu vou perceber todas essas necessidades. A partir disso, eu vou cumprir com a própria vida, com a minha forma de viver, esse ID de Jesus. Essa ideia do que o Evangelho não é mais para mim, é para o próximo. Não é mais para você. O Evangelho é para alguém. E esse alguém está muito perto de nós. Você pode pegar hoje uma mensagem assim, daquelas que você acha que é top, assim, fazer, você, sei que você, eu, por exemplo, não consigo porque eu sou ogro, mas você é inteligente nessa área aí, faz uns cortes de maneiro, bota lá 20 segundos e manda para o teu parente, sabe o que ele vai fazer? Nem vai olhar, está nem aí, sabe por quê? Porque não é isso que vai fazer a diferença na vida dele, é a tua vida. As minhas falas, as falas de qualquer pessoa, por mais lindas, bem produzidas, bem colocadas, iluminadas, pensadas, cheias de unção, pode ter tudo, muito raro ele olhar, mas a tua vida ele está olhando. A tua vida é a mensagem que ele tem que ouvir. A tua vida é o reverberar dessa graça de Deus para os teus amigos, para os teus parentes, vizinhos, todas as pessoas que estão no teu entorno. Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso, porque é isso que vai fazer com que esse ano realmente seja um ano produtivo, enquanto pessoas para serem alcançadas. Pensando assim, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 15. Eu já disse dezenas de coisas nesse texto, não tem nem conta quantas coisas eu já disse aqui, mas cada vez que eu olho ele, me salta aos olhos coisas assim que é novo para o meu coração, e é isso que eu quero transmitir para você hoje. Capítulo 15 de Mateus, eu vou precisar do verso 29 em diante, mas para efeito de um prólogo, de uma introdução, eu preciso do capítulo todo,
para que a gente possa então entender o nosso papel e a nossa função. Aqui tem duas classes que estão envolvidas aqui. De cara tem a religião, e na outra narrativa de Mateus tem as necessidades terríveis da vida, aquelas necessidades que não têm controle. E no terceiro, na terceira narrativa de Mateus, ele mostra que Jesus aproveita todos esses momentos, esses dois ambientes que está no seu discurso, para poder introduzir uma verdade que eu não posso fugir. Até porque ela não vem elaborada sobre alguma coisa muito pedagógica e didática. Não, ela vem só com coisas básicas da vida, só fazer. Porque quase sempre eu tenho o direito de criar as minhas tangentes em fuga, porque eu posso muito bem justificar que às vezes eu não compreendo, ou às vezes não dá, ou às vezes me falta tempo, ou eu não tenho agora. Eu posso criar várias desculpas que justifiquem para mim mesmo as minhas fugas. Mas Jesus, nesse texto, ele é muito direto, incisivo, então ele diz, não tem porquê. Porque aqui eu não vou dar circunstâncias para que se elabore um projeto. Aqui eu não estou tratando de um ambiente onde a gente vai precisar de criar um arcabouço de ideias para que tudo possa fluir. Não, Jesus está dizendo aqui que é só pegar e oferecer. O discurso é simples. Parece que lá no final a gente vai ver que acho que umas 4 ou 5 palavras resolve o que Jesus quer que eu entenda. Mas se você percebe, o texto começa primeiro com um ambiente perigoso. Os religiosos estavam acusando Jesus de que seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Disse, olha, o negócio é grave, hein? Seus discípulos comem sem lavar as mãos. E eles não estão tratando de um problema de saúde pública. Não. Eles estão preocupados com uma tradição que eles obedeciam. E eles atacam Jesus, acusam Jesus, chamam Jesus para um debate, para uma arena de discussão, e ali eles o acusam. Jesus, de forma muito simples e direta, diz para eles que, olha, eu não estou muito preocupado com o que entra, porque amoxicilina e antibióticos de última geração até curam, mas eu estou extremamente preocupado com as coisas que saem, porque todo dia uma religião mata alguém, todo dia uma fala religiosa mata uma pessoa. Então Jesus está preocupado em dar vida. Jesus não está preocupado com a ideia da tradição, da cultura e da crença. Jesus está preocupado em transformar pessoas, produzir nas necessidades mais básicas dessa humanidade o poder de transformação. Depois esse texto avança para as necessidades, como eu te disse. Aí Jesus discute com eles, falam, e aí de forma muito até irônica, Jesus é abordado pelaquela mulher que eles chamam de mulher cananeia, outros chamam de Ciro-fenícia, uma estrangeira. Não tem pedigree, nem direito, mas ela vai ter com Jesus. Por quê? Porque ela tem necessidades. A sua filha sofre de uma tirania demoníaca. Então, para ela, meu amigo, não é se lava as mãos ou se não lava. Ela precisa de milagre. E aí, de repente, Jesus pega e diz para ela que, olha, eu não vim para você. Não foi para você que eu vim. Eu vim para a casa dos filhos de Israel. Eu vim para os filhos. E de uma forma muito sábia, ela diz para Jesus, olha, eu sei que não convém, aí Jesus usa um adágio muito interessante, né? Diz assim, não convém pegar o pão da mesa e lançar para os animais de estimação. Aí ela diz, não, beleza, eu sei, também conheço o adágio, mas só que eu só quero lembrar ao Senhor que esses animais de estimação comem exatamente dos pãezinhos, das migalhas que caem da mesa dos filhos que não estão nem aí. Enquanto tem alguém precisando de um milagre, tem alguém discutindo religião.
E aí que me assusta. Enquanto cananéias da vida estão aí com a casa demoníaca, com, demonizações, com pessoas possuídas, as religiões estão brigando, discutindo coisas inúteis. Olha o nível da discussão. Lavar as mãos ou não lavar as mãos? Enquanto as pessoas estão preocupadas com coisas pequenas, tem gente precisando de milagre. Tem gente precisando ser liberta. As cananéias da vida não vão parar. Elas estão espalhadas bem perto de nós. Bem perto de nós tem uma cananeia que precisa de um milagre. E Jesus traz de novo a discussão para a mesa e diz: olha, então os filhos jogam fora, mas os cachorrinhos comem. Depois desses dois momentos, que servem de caráter introdutório para o que Jesus tinha intenção de fazer, o texto a partir do 29, aí sim, você mantém a tua Bíblia aberta e vamos juntos, diz que Jesus parte daquele lugar, depois de ter conversado com os anciãos religiosos e ter aquele diálogo com a mulher cananeia e ter libertado a sua filha. Jesus parte dali e chega ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. Há quem diga que ele foi descansar. Às vezes me parece que ele foi esperar. Alguém diz ele correu. Não, quando eu olho o texto, ele já sabia, ele só foi esperar, porque é comum. Vai chegar. A necessidade não para. E as necessidades procuram ambiente. Por isso que bate na nossa porta, por isso que entra nos nossos cultos, porque essas são as necessidades. E Jesus está sentado lá, e Mateus diz para a gente que veio ter com ele uma grande multidão. E eles traziam pessoas, coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e o puseram ao pé de Jesus, e ele os curava. Então a gente percebe que Mateus diz que a necessidade estava presente. Os dias de Jesus nesse tempo era tempo complicado, se fazia às vezes uma alimentação a cada 3 dias, as pessoas sofriam com muitas enfermidades, fora tantas outras coisas, problemas sociais, políticos, religiosos. A Palestina dos dias de Jesus era um dos lugares mais terríveis de toda a história. Então não faltava pessoas com muitos problemas. A saúde pública não existia e essas pessoas sempre morriam às margens. Então, quando se tinha alguém dotado de um dom que curava, por isso que eles chamam Jesus de profeta, porque só os profetas do Antigo Testamento carregavam a ideia e o poder de curar. Aonde Jesus chega estava cheio de pessoas e ele começa a curar essas pessoas. Ele começa a curar todas essas pessoas e ele não para, ele está ali trabalhando, ele está curando. E nós sabemos por outro evangelista que isso não durou pouco tempo, isso durou bastante tempo. Cerca de 3 dias ele estava ali envolvidos. Por quê? Porque a necessidade vai até Jesus. E agora é sobre esse inverso, sobre esse modo de inverter o processo que a igreja foi convidada a viver. Nós é que precisamos agora ir aonde estão os necessitados. Eles não têm, às vezes, na maioria deles, eles não conseguem chegar aonde Jesus está sentado. Mas eu posso chegar aonde eles estão sofrendo. Eu tenho a responsabilidade de chegar aonde eles estão atuando. É sobre isso que o texto roda. Então essas pessoas chegavam perto de Jesus, Jesus ia curando eles, e a multidão estava experimentando algo incomum. O texto de 31 diz que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. A primeira cena está pronta. Jesus curou muitas pessoas e eles não se retiravam porque o ambiente era maravilhoso.
Uns já estavam curados e outros estavam experimentando o milagre do outro, do próximo. Então, eles estavam felizes e estavam todos no mesmo lugar, eles não arredavam o pé. Aí começa o que eu e você precisamos entender desse processo. De repente, Jesus tem uma nova preocupação. E essa preocupação, ela poderia ter acontecido antes? Claro que poderia. Mas ela só acontece porque Jesus está provocando nos seus discípulos essa ação do pensar e do reagir. Para que as coisas sejam fundamentais e diretas, esse era o momento ideal. Ele já podia ter feito isso há mais tempo. Poderia, claro que poderia. Mas ele, de forma premeditada, intencional, agora talvez aqui até de uma forma didática, ele espera esse momento para poder inserir uma proposta única para a minha alma e para a minha forma de viver o Evangelho de Cristo. Ele chama alguém que ele chama de discípulo. Não é da multidão. Não é de quem estava recebendo curas e milagres. Era dos discípulos. Opa, então significa que em meio a um ambiente gigante de muitas pessoas, existem pessoas que carregam esta responsabilidade. Jesus não poderia ter chamado qualquer outro, mas não, ele tinha pessoas específicas para esse trabalho. Ele chama o seu discípulo. Olha o texto do verso 32, diz: Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus sabia que eles estavam ali. Se você percebe agora, não roda em torno nem de uma tradição, nem de um contexto espiritual. E agora não está baseado mais nas tantas curas, nas descrições que ele faz de aleijados, cegos, mudos, não. Jesus traz a discussão para um ambiente comum a todas as pessoas. Fome. Porque há quem diga que não precisa. Possivelmente você vai conhecer, ou já conheceu, ou convive, ou vai conviver com alguém que vai te dizer: não, eu não preciso. Por quê? Porque quase sempre a sua temática enquanto a religião roda em torno disso. Ou ele olha tudo com a lente da religião, dos lava ou não lava, ou ele acha tudo que, não, é só no tempo, no mundo espiritual. Não, a vida roda em torno das coisas mais simples. Todas as pessoas têm um tipo de fome. Ninguém que está hoje vivo sobre essa terra não pode dizer que eu não tenho. Todos os seres humanos têm um tipo de fome. Seja ela, sim, literal, de pão ou de qualquer outra. Porque quando se refere à fome, quase sempre não é, as pessoas só pensam em fome de alimento, mas hoje, boa parte desse mundo moderno, principalmente nas grandes metrópoles, nos lugares mais abastados, boa parte dos seres humanos não tem fome de pão, não, mas eles têm fome de vida, de afetividade, fome de Deus, fome de si mesmo. As pessoas estão morrendo de fome às margens de um grande celeiro de alimento. Se nós fôssemos para lugares onde o evangelho é proibido, concordamos. Aonde as pessoas não têm acesso, concordamos. Mas o mundo ocidental, ele vive morrendo de fome nas portas de um grande mercado, de uma grande conveniência, e ele morre de fome. Isso é perceptível para Jesus, porque não adianta você curar alguém e ele morrer de fome na esquina. Devia ser até engraçado, né? Jesus dizendo: meu filho, já que tu era aleijado e agora está andando, vaza, porque você vai morrer de qualquer jeito. Eu curei as tuas pernas, mas você vai morrer ali na frente.
porque você vai morrer de fome. Só vai morrer andando, né? Que coisa maravilhosa. Você não andou até hoje, agora que coisa linda. Morreu, mas morreu alegre, porque morreu de fome, mas morreu caminhando. Tudo bem que a maioria do ser humano precisa de caminhar, mas não morrer de fome. Eu mesmo estou dizendo que preciso caminhar muito, mas não quero morrer de fome. Então, não era uma questão de curar, fazer pessoas verem, ouvirem, andarem. Não. O problema é a fome. Não adianta eu ter um ambiente onde todas as pessoas saem curadas de alguma coisa, mas elas vão morrer ali na frente de fome. Elas vêm aqui na igreja e voltam andando, e voltam ouvindo, e voltam enxergando, mas vão morrer na esquina de fome, porque o problema é a fome. O problema desse mundo, desse tempo, é fome. E Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, eu não posso despedi-los com fome. Não adianta enxergar a própria morte. Não adianta andar em direção à própria morte. Não adianta isso. Não adianta ouvir o som da própria morte. Porque eram dessas coisas que eles foram curados. Mas Jesus tem essa preocupação aí, ele chama os discípulos, compartilha com eles essa necessidade, diz que ele não quer que eles desfaleçam no processo, no caminho. E aí os discípulos usam de um discurso, ou eles, de um questionamento natural. Já vi alguém aqui descendo a régua no coitado dos discípulos, mas eu também faria. Você possivelmente também faria. Por quê? Porque era a questão do óbvio. É uma questão de que não é nosso, é dele. É só Deus que pode fazer. E eu preciso entender isso. O texto, ele quer que eu entenda que não é por nós, é por ele. Eu e você, nós não temos nada para oferecer para ninguém, é Cristo. Eu e você não tem condição de saciar nem a nós mesmos, imagina o outro, então é Cristo. Nada depende de nós, tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada acontece pelo poder da instituição, tudo é pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém quer estar aqui, está por si mesmo, estamos aqui por conta de Cristo. É sobre Jesus Cristo que todas as coisas acontecem. Jesus Cristo é o poder do Evangelho, Ele é o Evangelho. Então eles vão dizer para Jesus o que é natural. No verso de número 33 ele diz: e os seus discípulos disseram-lhe: de onde nós viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Fantástico, pergunta maravilhosa, bem aplicada, que não precisa ser nem inteligente, é o óbvio. Nós estamos num lugar deserto, a multidão é muito. Nenhuma cidade hoje do mundo capital teria pão de imediato para sustentar essa moçada toda aqui. Nenhuma. Nenhuma dessas grandes cidades teria no mesmo dia pão assim, ó. Tem aí cerca de 15 mil pães para alimentar todo mundo agora. Raríssimo. Então a pergunta ela é uma pergunta inteligente, é uma pergunta direta. Aí o que Jesus quer que eles entendam? Não, mas não depende de vocês, depende de mim. A fome é de vocês, o poder de saciar é meu. A fome é uma necessidade da vida, poder saciar é poder do Evangelho de Cristo. O humano tem fome, mas só o Evangelho de Cristo pode saciar todas as nossas necessidades enquanto há vida. E aí Jesus convida eles para esse ambiente de entendimento. O texto diz para a gente que Jesus então faz uma pergunta. Depois deles disserem, afirmarem que não havia pão para tanta gente, Jesus então, entendendo, porque aqui não é mágico, é só comum. Sempre vai ter alguém que tenha. Não tem como. Em um ambiente sempre alguém tem, porque alguém sempre leva alguma coisa.
Quando a gente vai pescar, tem a tradição que diz que levar banana dá má sorte. Mas sempre tem um desgraçado que leva banana, não tem jeito. Pode procurar, se tiver ruim a pescaria, pode procurar na bolsa de alguém que vai achar uma banana lá. Por quê? Mas sabe, a cultura diz que não pode levar banana na pescaria porque dá azar. Mas aí o cara com a cara mais lavada diz, não, foi a minha mulher que botou. Quando é solteiro, a conta vai para a mãe. Foi mamãe que botou a banana. E na hora da desespero mesmo, pão com banana desce bem, né? E água. Nem parece, mas basta ter fome para você saber como pão, banana e água desce bem. Então sempre vai ter alguém que pôs alguma coisa. E é sobre isso que Jesus faz. Jesus não precisava ter uma revelação. Não, peraí, deixa eu consultar o Pai. Precisa. Esse evangelho trabalha na natureza, na vida. Tem alguma mãe bondosa, atenciosa, preocupada que botou alguma coisa aí para alguém. Sempre tem. Ou tem alguém preocupado, não sabia quanto tempo ia ficar fora, que está levando. E aí o texto diz para a gente que Jesus pergunta-lhes, quantos pães tendes? Lógico que a resposta parece ser direta, mas em particular eu não acredito que ela veio direta, alguém procurou. Porque é sempre assim. O texto é uma narrativa descritiva, então ela não obedece um tempo. Parece que Jesus diz, quantos pães tem? Alguém, não. Com certeza sempre se procura. A gente procura pão. Na multidão sempre tem alguém que vai ter, mas a gente tem que procurar. Eles foram procurar. A resposta que volta é uma resposta positiva, mas eles foram buscar. Essa não era uma resposta pronta, porque senão não tem milagre aqui, não tem evangelho aqui, não tem Jesus Cristo aqui, se essa fosse pronto. Isso aqui seria um filme, uma série, uma novela. Não, é vida. Vai procurar, a resposta volta depois, e eles dizem para Jesus. Aí o narrador, lógico, encurtando sua oratória, ele vai dizer o seguinte, quantos tendes? E eles disseram, 7 e um pouco de peixe. Tem 7 pães. A princípio, não precisa ser Oswaldo de Andrade para poder fazer a matemática, que é impossível. Né? Não precisa ser um matemático, Pascoal, para saber que não dá para fazer com que 7 pães e alguns peixes consiga saciar a fome da quantidade de pessoas que a narrativa vai descrever. Dependendo da figura, não dá para um. Conheço alguém que come bem mais do que isso. Aquela pessoa que não anda sozinho, diz que tem uma solitária com ele. Então, é disso. A matemática não fecha, mas é aí que começa a operação de milagre. É aí que o evangelho acontece. É quando você achar que a matemática não fecha, é que milagre acontece. É quando você achar que parente não tem jeito, amigo está perdido, as coisas não... É aí que começa Jesus Cristo. Porque enquanto você puder resolver as coisas, não vai acontecer milagre. O evangelho não acontece a partir do momento em que eu consigo resolver as coisas. Quando eu tenho controle de todas as coisas, eu não preciso de evangelho. O evangelho, ele se naturaliza e se materializa na vida quando a gente sabe que a conta não fecha. Tem 7, mas não dá para nada, é impossível. Sobre todas, eu poderia gastar 1 hora aqui contigo, te enumerando detalhes sobre gente, pessoas, vidas, aonde essa palavra cai, porque quase sempre isso vai, reverberar em pessoas. Principalmente no que nós entendemos que, quando olhamos para alguém, achamos que aquela não tem jeito. Aquela não tem jeito, não. Essa daí não tem mais jeito. É impossível. É sobre isso. Aqui é o impossível. E a partir desse impossível que Jesus começa a fazer milagre. Então, se você crer que Jesus pode salvar a tua casa, isso é milagre. Você sabe que é impossível algumas pessoas que você conhece, assim aos teus olhos, serem alcançados. Mas hoje, está vendo por que são tão poucos? Porque era só os necessários que estariam aqui para ouvir o seguinte:
Jesus Cristo vai te dar a ferramenta para você poder levar para Ele, e Ele vai conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso. E aí nós chegamos nesse ponto, aonde eles declaram o quanto tem, e outros evangelistas chegam a afirmar que ele diz: mas o que é isso para tantos? Mateus, ele simplesmente narra que eles falam com Jesus, 7 e pouco, então mandou a multidão que assentasse no chão. Aí Jesus tomou uma medida, disse assim, assenta toda a multidão, pede para eles assentarem, e eles assentaram. É assim que a vida está hoje. Já tem gente que está sentada, esperando alguma coisa, e a gente precisa entender isso. Hoje está fazendo uma semana que alguém me ligou e disse assim: me disseram que o senhor iria lá no Santo Antônio, na oncologia lá, e oraria por uma pessoa que está para morrer. Mas ela quer ser batizada. Aí eu disse: vou agora. Aí tomei um banho, correndo, fui lá. Cheguei lá, achei um rapaz de 34 anos. Bonito, já em estado terminal. Um tumor gigante no cérebro, comprimindo todos os 2 lobos, e ele tinha momentos de lucidez e às vezes de sonolência. E ele me disse, aí a esposa chamou ele foi, acordou, ficou acordado. Ele disse: conheci Jesus há algum tempo, mas aí andei muito para lá, me preocupei muito com a minha vida, com os meus sonhos, e acabei deixando correr. Só que hoje eu tenho certeza que eu preciso ser batizado. Mas eu ainda disse para ele: mas isso não impede que você seja salvo. Ele disse: mas eu quero ser batizado. Aí, já que eu estava indo para batizar, também levei logo a ceia. Então, já que é para fazer um trabalho, faz completo. E aí, lá no hospital, nós batizamos ele. E aí também dei a ceia a ele. Terça-feira passada. Sexta-feira, 12 horas, chegou a mensagem que ele tinha ido para casa. Partiu. Assim como ele, existe uma série de pessoas que já estão sentadas, esperando o pão da vida. Mas é muitas pessoas. Tem uma infinidade de pessoas sentadas em meio à vida, só esperando o pão. Uns é para viver essa vida, e outros é para viver já a próxima. O que me falta? O que nos falta? O que nós entendemos sobre tudo isso? Eu poderia muito bem ter dito: não sei quem é, não conheço, não faz parte do meu métier. Eu tinha desculpas. Eu tinha desculpas até teológicas para dizer: não posso ir para batizar, porque eu creio no batismo por imersão. Você está dentro do hospital, eu não vou te batizar por aspersão, porque o meu dogma não aceita. Se tem desculpas teológicas para quase tudo nesse tempo, mas eu não tenho desculpas, que tem uma multidão assentada. Se o pão não chegar, eles vão morrer, mas se o pão chegar, eles vão viver. Se o pão chega, ou eles vivem para essa vida, ou eles vivem para que está por vir, mas eles não morrem. E é sobre a vida na vida, que a vida que se aplica a Cristo é a vida que se aplica ao próximo, e é sobre este evangelho que eu preciso viver. É sobre esse evangelho que eu preciso parar para refletir. E Jesus chega num momento em que não tem mais para onde eu correr. Porque agora a cena não muda.
Essa é uma cena que praticamente vem reverberando sobre a vida inteira. Agora, em qualquer país do mundo, em qualquer lugar, em qualquer etnia, em qualquer língua vernácula, tem uma multidão sentada, esperando o pão. Se ele chegar, eles voltam para casa. Se eles não chegar, eles morrem onde estão. Essa é a cena. E a igreja de Cristo precisa parar e olhar assim, imaginar uma multidão sentada, esperando. Se eu não paro para ver isso, o evangelho perde o sentido. O evangelho vai ficar resumido aqui. O evangelho fica resumido a belos discursos, a bons momentos. Mas o evangelho é muito mais do que isso. Quando você descer aquelas escadas ali, você vai olhar para o lado e vai ver alguém sentado. Na tua rua você vai ver alguém sentado. Aonde nós estivermos, sempre terá alguém sentado esperando o pão. Aí Jesus então disse que bota eles tudo assentado no chão e tomando os pães, os 7 pães e os peixes, ele dá graça, partiu e deu aos seus discípulos. E aqui que eu queria chegar. Eu disse isso tudo para dizer só isso aqui. Era aqui que eu, como eu sempre digo, as minhas mensagens são 5 minutos. As minhas introduções que levam às vezes 1 hora. Mas a mensagem é rapidinho. É que a gente vem aqui, né, tem que falar, o cara me deu a mensagem antes das 8, quer dizer, se eu não falava menos meia hora, igreja pentecostal então já cai de pau, fala, meu Deus, que pregador fraco, falou 20 minutos e sentou. Aí eu tenho que levar 1 hora fazendo uma grande introdução para pregar 5 minutos. E era aqui que eu precisava chegar. Você viu que eu comecei lá no 15:1, fazendo um caminho danado e olhando para o relógio, vai relógio, e o relógio não passa, vai relógio, para eu chegar aqui, nesse momento. E é aqui que eu preciso de toda a tua atenção. Jesus reparte o pão, ele dá graça, faz o que é natural da religião, da sua fé, não vou falar de religião que foge do contexto, da sua fé. Ele agradece ao Pai pelo pão, reparte, e entrega para quem? Para quem? Para os discípulos. E os discípulos entregam para quem? Para a multidão. Estamos resolvidos. E era aqui que a gente precisava chegar. Quem reparte o pão? Jesus. Mas quem carrega o cesto? Os discípulos. Isso que é evangelho. Eu não preciso ter pão. Eu só preciso carregar cesto. Às vezes a gente está preocupado com discursos. Não é discurso. Discurso já é o pão. Como eu te disse no começo dessa fala, olha o poder da mensagem. Imagina agora, vamos contextualizar essa mensagem para um ambiente realmente de fome. Por exemplo, no lugar de refugiado. Vamos dizer que agora nós estivéssemos num campo de refugiado. Lá, algumas centenas de pessoas nas barracas ali, naquelas beiras, sentado. Aí você vem e diz, quer um pão aí? Você acha que ele não quer, não? É isso que eu quero que você pare para pensar. Olha o tamanho da tua mensagem. Quer o pão da vida? É só oferecer Jesus. Quanto mais você fala, às vezes, mais você foge do que é real. Às vezes, claro, a gente precisa estudar, a gente precisa formar. Eu sou um defensor do conhecimento, passei uma vida inteira sobre isso, não mais tanto hoje, estou meio já dobrando o cabo da boa esperança, vou deixar para a moçada jovem que está chegando aí agora, sabe, estou bem devagarzão mesmo, então na verdade na minha mente só tem pescaria, eu que às vezes tenho que tirar, sai pescaria, vem, o resto eu só penso em pescar. Hoje, se deixar, se me frouxar, já era. Entendeu?
Então, eu tenho que... Então, claro que eu sou defensor. Eu passei uma vida inteira dentro da sala de aula. Primeiro, né, para mim mesmo, e depois ajudando outros. Eu defendo. Mas entendi que quanto mais eu mergulhava na teologia, menos eu sabia de Cristo. Quanto mais eu me mergulho na palavra simples e pura, mais Ele está perto de mim. Então tem momento que vai ser útil um belo discurso teológico. Mas eu aprendi em meio à vida que boa parte de quase tudo que eu vivi nesses meus 59 anos enquanto evangelho, e olha que eu tenho 59 anos de vida, 59 anos de evangelho, eu nunca conheci o mundo. Tem nada para dizer do mundo, a não ser que é mundo. Sempre vivi a vida no evangelho, inteira. Mas eu aprendi ao longo desses meus 59, vou botar 50 anos de uma mente ávida, produtiva, trabalhando já, que eu estou no evangelho, que quando a gente, da minha época, a gente era obrigado, ou você que vai ler a palavra hoje, não pai, vai ler sim, e lia mesmo, tinha que ler, porque se não lesse também, o bicuda comia no final do culto. Então já estava, com 9 anos, já estava lendo na igreja, já estava, ler, mas fala alguma coisa, não é só para ler não, hein? Então, esses meus últimos 50 anos, eu também aprendi que muitas vezes não é sobre o meu discurso, e nem sobre o que eu conheço, é só sobre um faminto e um pão. Ele tem fome, e eu tenho pão. Às vezes eu não preciso dizer muita coisa, basta esticar a mão. Só o gesto muda tudo. Por quê? Porque eu tenho o pão, e ele tem a fome. E quando quem tem o pão chega em quem tem fome, acontece um milagre. Sabe qual é o milagre? Uma alma está saciada. Ele tinha fome, não vai ter mais. Então, a gente precisa parar e pensar sobre isso. Não é tão difícil assim. Eu te garanto que você não vai precisar de um belo discurso ensaiado para a maioria das pessoas que você conhece. Não precisa. Talvez só em dizer, podia te dar um abraço, né? É a mesma coisa de dizer, quer pão? Ele está com fome. A fome está estabelecida. O pão da vida está presente. E os discípulos também estão. Nós somos os discípulos desse tempo. Somos só aquele que pode levar o pão da vida. Só levar o pão da vida. O milagre vem dele, o poder de saciar é dele, só ele pode fazer com que a graça chegue para todos, mas a minha responsabilidade é só oferecer, de um a um, ou de forma coletiva, ou no indivíduo, ao dizer, se você tem fome, eu tenho pão. Essa é a maior mensagem do Evangelho do nosso tempo. Quem tem fome, também tem quem tem pão. E eu oro para que nós façamos a coisa mais simples que precisa hoje, nesse momento. Não é olhar, você não precisa olhar mais do que 100 metros de você, não. Sabe, diminui o teu perímetro, chega bem próximo. Não começa a pensar lá na Europa, na África, não. Diminui o teu perímetro, vem diminuindo, bota assim uns 20 metros, 30 metros para você ver como vai ser tremendo. Diminui para aqueles que estão bem próximos de você no dia a dia. Vizinhos, companheiros de trabalho, companheiros de escola e a nossa parentela. Pronto. Essa igreja aqui vai ter que fazer 3 cultos. Se a gente diminuir, porque às vezes nosso perímetro está com alguns milhares de quilômetros. E aí, nada acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o máximo que a gente puder. Vamos começar com a moçada próxima. Se o Espírito Santo quiser, ele vai ampliar. Mas a minha responsabilidade é aqui, ó. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, meu mundinho, mas transformai. Ele está preocupado, eu estou preocupado com o meu mundo. No dia alguém me perguntou qual era o meu mundo, eu falei, meu perímetro deve estar dando uns 15 quilômetros. Topavazinha, 7 Topavazinha. De vez em quando eu dou umas fugidas aí, mas não é tanto assim. Então, olha o meu mundinho.
pequenininho. E nós precisamos fazer isso. Sabe por quê? Porque você não sabe o como isso vai fazer a diferença na vida de alguém. Ajude, abrace, fale, sabe? Ofereça o pão, porque às vezes não é essa palavra propriamente dita, eu tenho pão, é o gesto, o teu gesto é o teu pão. Eu acho que eu já disse isso aqui para vocês, e eu volto a repetir. Um dia desses eu fui no mercado, no Comprão, na Itopava Central, e eu vi um rapaz assim, em pé, eu olhei assim para ele, falei, vou dar um abraço nele. Aí eu vou lá, falei, posso te dar um abraço? Aí o cara ficou todo desconfiado assim, me olhando. É um abraço, cara, pode dar um abraço não? Aí ele olhou para o lado assim, olhou para o outro, talvez pelo que ele vivia, ele ficou constrangido, pelo que ele representava e era, ele ficou constrangido. Deve ter perguntado, que coroa maluco é esse querendo me dar um abraço agora aqui no mercado? Mó sabadão, 11 horas da manhã, mercado chapadão. Deixa eu te dar um abraço. Aí eu ainda falei, tu que sabe, cara, se não quiser, eu quero te dar um abraço. Ele era alto, cara. Aí ele foi, olhou, ficou constrangido, falou, tá, pode dar, tá bom. Aí eu fui dar um abraço nele, dei um abraço nele, ele era grandão, eu tive que ficar bem na pontinha do pé, para poder falar. Fui no ouvido dele e falei assim para ele, cara, esse abraço não é meu não, esse abraço é do teu pai, cara, aquele que te ama. Ele veio escorregando, caiu de joelho em lágrimas e disse assim para mim, mas eu luto muito contra a minha natureza. Eu falei, só continua lutando, cara. Quem muda a gente é Jesus. Não é porque você quer que vai acontecer, é porque você não desiste que vai acontecer. Continue lutando. Você acha que eu fiz isso? Foi eu? Não, foi Cristo. Então Ele está ouvindo a tua voz, Ele tem ouvido o teu clamor, Ele tem visto as tuas lágrimas. Então, é o abraço, simplesmente abraça. Eu não disse, toma, não fiz discurso, só abracei. Aí, lógico, falei algumas palavras, virei de costas e fui embora. Talvez nunca mais o veja. Até porque no outro dia eu perguntei e me falaram assim, não, ele é promotor, ele é de uma empresa, vem aqui, nem é daqui, ele veio aqui só para cobrir uma falta. Falei, aí, Jesus, nem trabalha por aqui. Então, irmãos, o pão da vida está presente, o cesto também, e não falta discípulo. Então a palavra de ordem da graça hoje é, apresente Jesus Cristo a alguém, ofereça para ele o pão, porque fome ele tem, ele só precisa do milagre da vida. Vamos ficar de pé, eu quero orar contigo. A minha oração é que você volte para casa só pensando, tá bom? Se você fizer isso, já vai ser de um aproveito tremendo. Se você for mais ousado, você já vai prestando atenção no caminho. Talvez na tua esquina você sabe que sempre tem alguém parado lá, não custa parar do carro, descer, lógico, se não for arriscado, se não for te trazer problema, e exercer, falar sobre o pão, falar sobre a vida, ou simplesmente oferecer. A gente precisa mostrar Jesus Cristo, nós precisamos mostrar a face de Cristo, porque é ela, a qual nós representamos, que vai transformar a vida das pessoas que estão muito próximo de nós. A multidão está presente, Jesus também, e os discípulos. Se Jesus tem pão, ele tem discípulo. Se tem faminto, o papel nosso agora é caminhar levando o pão da vida. Pai, eu te oro agora pela vida de cada um de nós que está aqui, nesse culto. Eu sei, Pai, que às vezes falar se torna até fácil, mas eu não quero que isso seja um discurso, mas que isso possa se tornar uma mensagem em nossos corações.
que nós possamos, Pai, olhar com mais carinho, com mais critério sobre essas pessoas que estão bem próximas de nós e precisam de um milagre, precisa da restauração da família, precisa, Senhor, da cura do coração, precisam da salvação, precisa de um encontro para não morrer no caminho. Não adianta se encher de milagres, Senhor, e morrer no caminho. Não adianta colecionar, Senhor amado Pai, testemunhos, mas morrer no processo. Então, Jesus Cristo, é sobre este sentimento que eu te oro, sobre pessoas para serem alcançadas, transformadas, que elas encontrem a salvação. Então, nos ajude a ser essas pessoas que carregam esse cesto, que levam o Senhor como pão da vida para saciar todo tipo de fome que hoje vem matando um dia após o outro milhares de pessoas nesse mundo. Guarda os nossos corações, nos dê coragem para viver tudo isso e traz essas pessoas para próximo de nós, para que a gente possa vê-los bem assentados de perto e que a gente tenha só o trabalho de te revelar. Muito obrigado, Deus. Essa é a minha, ou a melhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.